E nós vamos agora para o plantão médico do programa. Exatamente às 15h46, eu estou ao vivo esperando a sua pergunta, tá bom? O seu e-mail, santareceita@tvaparecida.com.br. Vamos lá, então, conversar um pouco sobre essa síndrome do túnel do carpo. Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, essa síndrome do túnel do carpo afeta mais de 150 mil brasileiros ao ano. É bastante gente, né? Nós, mais uma vez, infelizmente, mulheres somos preferidas desse túnel aí. Ai, que raiva, doutor. Mas, para falar mais sobre esse problema que afeta tanta gente, está aqui o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. Por que nós, de novo? O que acontece? Quando a gente tem um problema, né? E eu falo que na medicina, às vezes, os nomes não facilitam, né? Mas esse caso até que ajuda, porque chama síndrome do túnel do carpo. Quando a gente fala síndrome, porque junta uma série de características. Tá. Túnel do carpo, porque a gente tem essa região da mão e do punho, o osso fazendo a parte do assoalho, da base, e um ligamento transverso que fecha aqui. Ah, tem um túnel. E aí forma um túnel. E o nervo está passando no meio desse túnel. Então, por algumas características genéticas, constitucional e algumas fases da vida que eu vou explicar um pouquinho, se você faz muito atividade com a mão ou tem a própria tendência genética, esse túnel pode se apertar e quem está passando no meio? O nervo. A gente chama nervo mediano. Quer dizer, se apertar, ele achata um pouquinho e aí cata o nervo, que está lá no meio. Isso. Agora, é diferente de tendinite. Isso, é diferente. Não é lesão por esforço repetitivo. Isso. O que acontece? A síndrome do túnel do carpo é apertar o nervo mediano. Tá, e eu posso apertar esse nervo? Você falou muito movimento com a mão? Falar assim com as mãos também? Não, é mais atividade laboral, sabe? Laboral. Isso, trabalhar. Laboral. Por exemplo, gente que trabalha utilizando muitas mãos. Isso, ou gosta de arte marcial, tem alguns que fazem jiu-jitsu, judô, que tem muito essa parte da pegada também, a gente vê em comum. Mas mulher grávida, porque tem a parte do inchaço, tudo isso acaba apertando um pouquinho essa região. Então, são essas características. Agora, doutor, esse nervo nasce ali? Isso, todo mundo tem. Todo mundo tem um túnel e todo mundo tem esse nervo passando. Porque o que acontece? O cérebro manda o comando, esse comando passa pela medula e a partir daí ela se comunica através dos nervos. Isso que a gente chama de sistema nervoso periférico. Porque é como se ele recebesse os estímulos. Então, o nervo mediano é responsável pela sensibilidade. Então, se a gente pegar a palma da mão aqui e dividir, daqui para cá, o nervo mediano é responsável. Então, se ele está apertado, o que a pessoa vai sentir é justamente um formigamento, na mão, queimação nessa região da mão. Aí nós temos, inclusive, algumas fotos que nós tem vamos começar a partir de agora. Ela começa ali, quer dizer, o que dói não é exatamente o punho. Isso, é justamente a região da mão. Então, a gente está vendo o ligamento transverso e aqui tem esses nervos indo para a mão. Se apertou ali o túnel, eu gosto de dar exemplo de fiação, é como se fosse uma fiação. Se a energia não está chegando nem saindo daquela região, o paciente vai sentir justamente sintomas nessa região. Então, é justamente nessa região da palma da mão. Impressionante como o cérebro comanda tudo, né? E é impressionante porque, assim, a maioria dos pacientes, o que eles perguntam muito é dizer assim, o que acontece? O que acontece é esse nervo é comprimido, fatores genéticos e fatores de hábitos de vida, ele comprime, e a sintomatologia é muito típica. Ela piora à noite, então tem paciente que até acorda com essa queimação. Muito se acredita porque você ficou em atividade durante todo esse dia. Aí quando relaxa que começa a doer. E aí pode começar a doer. E além disso, essa sensação de queimação e dor. Durante a consulta, que é outra coisa que todo o seu público quer saber, como dar o diagnóstico. Às vezes ele tem um problema na mão e fica a dúvida. O médico vai ouvir essa história. É uma história muito típica. 5 minutos da conversa você já percebe mais ou menos. Mas mesmo assim tem algum exame que confirme isso? Tem um exame que confirma. Primeiro é o exame físico. O exame físico tem alguns sinais que a gente chama de percussão. Então, a gente bate nessa região do túnel, como ele está apertado, e você dá essa batidinha nele, às vezes o paciente simula a dor. Seria assim, nessa região, Claudete, você bate assim, então o paciente tem. Aqui, e tá outra, bom? você não sentiu nada, tá ótimo. Não senti nada, vai nessa daí. Então, mas, nas duas? Isso, mas geralmente é paciente que tem queixa. Entendeu? O paciente se queixa disso. Não tem, mas não custa olhar. Mas prevenção não dá pra fazer, então? Isso. O principal é geralmente quando a pessoa tem um sintoma. E a outra é a gente fazer essa posição da mão, que é como se ela apertasse mais ainda esse túnel e às vezes o paciente começa a ter a sintomatologia. Faz aí em casa, assim? Isso. Se começar a doer muito? Geralmente o paciente fala, tá simulando a dor que eu sinto à noite. É um teste pra todo mundo fazer. Existe uma idade
Geralmente a partir da terceira, Ninguém quarta faz década aqui, de porque vida. aqui todo mundo tá na segunda Jovem, idade. né? É jovem. Esquece. E a partir daí, quando você tem um diagnóstico clínico, você faz o exame que chama eletroneuromiografia. O que é? O que é eletroneuromiografia? Tudo isso a gente está falando que é nervo, Sim. eu falei que é eletricidade. Você coloca pequenas agulhinhas e elas dão esse estímulo nervoso, que são pequenos choques. E aí o médico, que é neurofisiologista, ele vai estar analisando a velocidade desses choques, de como a corrente elétrica está passando pelo nervo. E aí ele te diz, está lentificada, não está, o músculo está respondendo bem. E aí a gente gradua essa síndrome do túnel do carpo, que ela pode ser leve, moderada e grave. Quando você tem ideia, Claudete, quando é grave, o problema às vezes é tão sério que a musculatura começa até a atrofiar. Então o paciente perde a força para pegar as coisas. Para segurar as diz coisas. que o copo está caindo, vai escrever, não consegue escrever direito. Então é progressiva também? É progressiva. Maioria das vezes ela é leve, é uma doença relativamente até um achado comum do exame, que às vezes o paciente nem nota tanto, ele se queixa mais de dor. Quando é leve, né, a gente tem o tratamento conservador, a forma mais grave às vezes precisa até de cirurgia, que é justamente você abrir essa parte do ligamento. Tá, então, isso que eu queria perguntar. Acupuntura resolve? Existe algum tratamento? Porque tem alguns paliativos, mas alguns que ajudam mesmo. Por exemplo, você toma um remédio para diminuir a dor, você está mascarando, né? Quer dizer, não está corrigindo o problema, mas está sofrendo menos. Agora, a acupuntura ajuda? Isso, pode ajudar. O que é que acontece? Muito vai depender dessa gravidade. Um paciente que está com a musculatura perdendo, tem sintoma grave, confirmado na eletroneuromiografia, às vezes precisa de cirurgia. Essa é a minoria. Sim. A grande Aí maioria... é medicamentoso ou é direto cirurgia? Isso. Aí é isso que eu vou dizer. A grande maioria não vai precisar de cirurgia, você vai fazer medidas posicionais. Não sei se você vê na Fisioterapia? rua, desde fisioterapia até ela tala. Provavelmente você viu na rua, uma coisa comum de você ver, às vezes a pessoa faz uma tala que mobiliza, para justamente para esse túnel não ficar forçando muito. Tá. O médico dá uma medicação, às vezes derivado de corticoide, para desinflamar um pouquinho e às vezes acaba melhorando. E quando desinflama, às vezes para de pressionar. Passa de pressionar. Eu gosto de dizer para todo paciente, toda doença que a gente fala, que elas são crônicas, osteoarticulares, muitas delas o tratamento conservador pode melhorar. Nessa foto a gente está vendo assim o que seria o início de uma cirurgia. De uma cirurgia. Como é a cirurgia, doutor? É Isso. muito demorada? É perigosa? Existe um estágio em que se opera? Como se determina quem vai para a mesa ou não? Isso, é. Eu gosto Cirúrgica. de falar com todo mundo, né? Toda cirurgia ela tem um risco. Nossa pele tem bactéria e a partir do momento que você faz o contato da pele lá dentro, tem o risco de uma bactéria. Mas é um risco baixo. A síndrome do túnel do carpo é feita com anestesia só local, então o paciente está acordado o tempo todo. Você dá uma anestesia e faz esse cortezinho que está E sendo o que mostrado vocês aí. fazem? Vocês Abrem esse ligamento transverso. Você sim. pode voltar duas imagens? que Tira você o vai túnel? entender. Acaba com o túnel? Isso. A gente vai estar vendo esse ligamento Sim. transverso, a gente corta ele e o nervo vai ter mais espaço. É só isso? Basicamente a cirurgia é Nossa, essa. e se livra dessa dor toda? E aí pode se livrar da dor. Quanto tempo dura a cirurgia, doutor? É uma cirurgia que não é longa não, uns 40 minutos, uma Em hora. vida normal, mexer essa mão, trabalhar com a mão, Isso, depois de quanto tempo? Isso. Quando faz uma cirurgia, primeiro lugar, que é um detalhe, geralmente o paciente tem sintoma das duas mãos. Por quê? Se é uma coisa constitucional e esse túnel é apertado, às vezes ela sente o sintoma das duas mãos. E Geralmente é como uma mais catarata, grave. primeiro uma, depois a outra, ou às vezes E já vem as duas juntas? Tem que fazer sempre uma, depois outra. Tá. Mas muitos desses pacientes, uma incomoda muito e a outra é o sintoma mais leve. Tá. Então, o que é feito? Você abre essa região, tem que ficar um tempo com essa mão em repouso, porque você tem a cicatrização, e depois volta à vida normal. Esse tempo quanto é? Geralmente a gente deixa algumas semanas até tirar esses né? pontos, né? Porque a eu gente tira acho com que a 15 mão, dias. assim, se você for notar, É a pele, sensível. ela é diferente também, né? Eu já operei o pé. Uhum. E eu fiquei 30 dias sem colocar o pé no chão, com gesso, tudo, porque também é uma pele, a sola do pé também Isso, tem é. essa coisa meio, né, mais dura, não sei, é diferente, né, diferente. nessa parte. E a mão, o chato é porque tudo pra você fazer na vida, você usa a mão, né? Ah, é. Então geralmente o Mas paciente... Deus dá sabedoria pra gente se virar de algum jeito, não é? E na maioria das vezes, assim, Claudete, o mais importante, óbvio, se eu sou neurocirurgião, até consulta comigo ou entrevista sobre cirurgia. Mas eu falo para grande parte dos pacientes, assim, que por incrível que pareça, a maioria dos tratamentos são conservadores e resolvem. Mudou um pouco? Mudou bastante. Porque é que acontece? Muita coisa da medicina a gente entende, a gente vê o tratamento e explica, parece ser tudo muito simples, né? Tem um ligamento transverso, você corta, resolveu, né? Mas de qualquer jeito você está mudando a anatomia. Sim. Então o ideal é sempre tentar o tratamento conservador. Caso Deixar não do melhora, jeito
que foi Nós feita, não temos, né? que foi feito, tá Mas certo. às vezes precisa, né? O sintoma é muito importante, você tem que fazer. Olha, a partir de agora, se você tem alguma dúvida, você pode mandar, vai aparecer aí na tela o nosso WhatsApp, a sua pergunta, tá? Eu tenho mais curiosidades ainda. Vamos. Você, doutor, disse que ele nasce por aqui, quer dizer, comandado Perfeito. pelo cérebro, e ele muda de nome, mas ele pode atacar, então, já que ele caminha até o cérebro, outras partes do nosso corpo, por outros motivos? E quais são essas partes e os motivos? Pode. Só te explicar que você vai entender direitinho. Tá. Você falou da sociedade, né, brasileira da cirurgia da mão. O que acontece? Tanto o neurocirurgião como o ortopedia especializado de mão faz esse tipo de Tem cirurgia. médicos especializados em cirurgia de mão, né? Por quê? O nervo acontece em qualquer lugar. A doença que a gente está falando hoje é a mais comum, mononeuropatia. Que é mono, porque é um nervo, patia, porque é uma doença. Então, essa é mais comum. Mas da mesma forma que acontece aqui, até nos bastidores estavam me perguntando um pouquinho sobre isso, tem a região do cotovelo, tem o nervo ulnar que passa ali, às vezes tem um local. Eu brinco com todo paciente, aquele totozinho que a gente dá no cotovelo. Quando parece que pega, né? Vocês Isso. já tiveram ou não? Quando bate uma coisinha aqui, tem gente que chega a desmaiar. De dor, né? De dor? Pode doer muito. Então, É muito dolorido. Então- É aquela dor que a pessoa sente? é um pouco diferente, mas quando você tem uma compressão nervosa, só para você entender que pode ser aqui, tem pessoas que tem na região do pé também, porque tem nervo passando por ali. É em qualquer região que o nervo passa por um local mais estreitado. Nossa, será que é uma besteira que eu vou perguntar, eu Pode acho, perguntar. né? Mas eu pergunto besteira, você sabe tudo, Não, você vai. responde. Às vezes tem coisa que não dá, mas outro dia eu perguntei do cérebro e eu fiquei assustada, né? Eu assustei com a pergunta e com a resposta, porque tinha uma resposta para E tem aquilo. besteira que a ciência não explica também, né? Que a gente acha São que é besteira muitos e não nervos, tem, né? Sabe-se Perfeito. quanto o ser humano tem? Quanto em medida de nervos a tem gente toda a tem? divisão. Só para você ter ideia, o cérebro é como se fosse nossa CPU, que eu gosto de dar exemplo. A medula é que passa a inervação. Quando chega na parte da medula, a gente, para facilitar o nosso estudo, a gente divide em nervos cervicais, torácicos e lombares. O lombar todo mundo sabe, né, que a ciática é o nervo que tem os nomes que são mais famosos, né? Sim. Na parte da coluna, a gente tem uma coisa que a gente chama o plexo braquial. Então, que é um monte de ramificação que passa por essa região e que dá os movimentos da mão. Vou te dar um exemplo que todo mundo vai saber. Acidente de moto, a pessoa é projetada, às vezes segura na moto e tem uma lesão do plexo braquial, que é o típico, a pessoa fica com aquele braço meio mole, porque não está chegando estímulo nenhum, que o nervo todo foi lesado. Isso é uma das lesões mais comuns que a gente chama de plexo braquial. Criança no nascimento, na hora do parto, caminho estreito, às vezes o ombro fica preso, mesmo com manobra obstétrica, infelizmente aconteceu, lesão do plexo braquial. A criança ficou aquele bracinho... Quer dizer, é muito nervo e muita lesão Muita espalhada lesão, por aí. isso, perfeito. Nossa, eu não digo, tem que agradecer a saúde a Deus todo dia. Vamos lá, que tem muita curiosidade Vamos da lá. nossa pública também. Cristina, boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Essa é minha equipe AAA. Doutor, tenho túnel do carpo há 3 anos. Os anti-inflamatórios não ajudam muito. Sinto dormência nas mãos, dor nos cotovelos e ombro. Ih, já tá subindo, né? O grau no exame constou leve na esquerda, moderada à direita. Gostaria de saber se somente a cirurgia resolve. Faço acupuntura, fisioterapia, tenho 61 anos. Ela é da cidade de Laguna, Santa Catarina. Meu beijo aí aos catarinenses. Perfeito. A pergunta dela é muito boa, Claudete, que é a típica de consultório. O que é que acontece? Muitas vezes a pessoa tem síndrome do carpo e tem outras doenças associadas. Tá. Tem um paciente que tem síndrome do túnel do carpo, tem uma bursite, então o ombro também dói. Tem paciente que tem síndrome do túnel do carpo e tem problema da coluna cervical. Eu digo para todo paciente, quem costuma ter problema osteoarticular em um local, costuma ter do outro. Você vai lembrar e provavelmente você deve ter colegas e amigos que tem... ele tem dor lombar, mas problema no quadril. Tem problema no quadril e problema no joelho. Nessa região superior também é importante. Então, o que eu acho importante para ela é conversar com o médico, porque ela diz 2 graus que não são tanto importantes, para ver se ela não tem outros problemas em outros locais. Porque chega paciente, às vezes, para mim, que diz assim, Júlio, eu tenho um síndrome do túnel do carpo, quero operar. Você faz o exame físico, tá leve. Quando você vai investigar, às vezes o que está incomodando ela acha que é síndrome do túnel do carpo, mas às vezes, e é leve a dela, ela tem uma bursite, ela tem um problema da coluna cervical, que é mais importante
e ela acreditou que toda a sintomatologia dela era Mas por causa desse problema é que ela pode sentir essa dor? Pode ser problemas separados. É porque tem muita dor reflexa no nosso corpo também. Tem muita dor reflexa. Não é? Eu, por exemplo, eu tenho uma dor de ouvido horrorosa de vez em quando e não é o ouvido, é a faringe que está inflamada. Pode ser impressionante. Então é bom dar uma investigada. Eu demorei bastante para descobrir isso. Ruth Souza. Boa tarde, Clá. Oi, Ruth. Ela tem síndrome do carpo nas duas mãos. Fez a cirurgia de descompressão na direita, que estava mais grave. Tenho muitas atividades manuais ao longo do dia, mas ainda tenho dormência. Até para escrever sinto dores, né? E a mão engatilha. Não sei exatamente o que ela quis dizer, mas o doutor sabe. Perfeito. Tem solução? Isso. O que acontece? O que é mão engatilhar? Isso. Às vezes tem paciente que tem uma alteração que o dedo, às vezes, ele fica engatilha, como se ele travasse assim. Então, ele, às vezes, durante o movimento, ele tem essa sensação. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, de um modo geral, o paciente já refere para a gente assim, melhorei o sintoma, é o que ela falou. Mas é uma vida inteira aquele nervo sendo comprimido. Então, muitas vezes, o paciente fica com a dor ainda referida. Então, eu falo para todo mundo o objetivo da cirurgia é melhorar o sintoma, mas mais importante ainda é não agravar. Então, porque com o tempo ele pode agravar, né? Pode agravar. Então, a conversa dela é típica do paciente de consultório. É muito difícil o paciente, tanto de coluna como do túnel do carpo, chegar para você no retorno de uma cirurgia e dizer, estou perfeita, não sinto mais nada. Ela diz, melhorei, aí tenho sempre o mais, né? Mas tem um incômodo, tem isso, que às vezes é esse nervo, ele foi danificado. Mas isso é via de regra? Sempre acontece? É muito comum, Claudete. Vou te dar exemplo. Tanto coluna, quando a gente diz, operei uma hérnia, é muito difícil o paciente ter uma hérnia simples e a coluna dele está completamente perfeita. Então, às vezes, ele tem o famoso bico de papagaio, doença articular, né? A mão também é a mesma coisa. Às vezes, faz a cirurgia, mas não zero o problema. De um modo geral, ele fica com alguma sintomatologia. Coisinha, né? Minha filha, se vai envelhecendo, a coisinha vai virando coisona, é uma droga. Rodrigo, boa tarde. Tenho nódulos no... tem nódulo também? No túnel do carpo. Já chegaram a travar a minha mão, que era outra coisa que o doutor Júlio estava falando aqui. Preciso fazer cirurgia, pois trabalho como massagista desportivo. Ele está perguntando, na verdade, se ele precisa fazer, se seria bom. Você acabou de ouvir, Rodrigo, o doutor falar que melhora muito. E se melhora, já é bom, não é? Ainda mais para uma pessoa que vive do trabalho com as mãos. Eu falo com todo paciente. Às vezes a conversa com cirurgia, que eu perco muito tempo conversando, é a expectativa. Porque, obviamente, às vezes tem casos que claramente precisa operar, tanto coluna como mão, mas às vezes o paciente cria uma expectativa muito diferente do que pode ser a realidade. E cada cirurgia é cirurgia, cada pessoa é uma pessoa. Por isso que é importante se conversar. Uma coisa importante que ele falou, e só para complementar aqui, que a gente não falou, tem pacientes que têm cistos sinoviais. Qualquer articulação, é um cisto sinovial? Isso, qualquer articulação, ela tem como se fosse nosso amortecedor, certo? E às vezes esse amortecedor, que tem esse líquido sinovial, ele forma uma parte de cisto. E esse cisto pode comprimir ou não. Muitas vezes... Mas pera um pouquinho, o cisto sinovial, então, é um cistinho, uma bolinha com água dentro, é isso? Com água dentro, com esse líquido... É maligno ou benigno? De um modo geral, benigno. De um modo geral. Aí o ortopedista, o cirurgião de mão, ele faz as imagens, às vezes tem que fazer até ressonância para ver, e é dentro da sintomatologia do contexto, tratamento também conservador. Ok, então... Ele teria que conversar com o médico. Melhoraria para ele continuar, porque como progride, Rodrigo, pode... Não é praga não, mas pode piorar, né? Perfeito. Rosângela, boa tarde, Claudete. Oi, Rô. Fiz a cirurgia de túnel do carpo nas duas mãos, mas ainda sinto mais uma, desconforto, falta de força, vou pegar uma louça, deixo cair. E à noite, formigamento. Mesmo após a cirurgia, a síndrome pode voltar? Então não é que ela volta, ela não é totalmente corrigida, é isso? Isso, perfeito. O que acontece? Tem a questão da cirurgia. Quando a cirurgia é toda bem feita, foi descomprimido, às vezes o paciente tem sintoma residual. Você vai entender claramente. Por quê? Você tem um nervo que está comprimido. O músculo enfraqueceu, porque esse nervo foi comprimido durante muitos anos. O fato de você comprimir, o músculo não vai retornar ao normal. Então, muitas vezes o paciente fica com sintoma residual. Casos raríssimos, você precisa descomprimir novamente, caso não foi feita a descompressão mais adequada. Às vezes tem que fazer. Ou faz uma fibrose na região, mas é muito raro. A grande maioria dos pacientes é aquele sintoma residual. Ai, doutora, eu vou fazer uma pergunta tão difícil que eu não deveria fazer para um médico, mas
Não sei, eu tenho uma teoria, sabe? Porque eu tenho visto tantos casos assim. Eu acho que... Sabe aquela música? Não confio em ninguém com mais de 30 anos. Eu acho que se inverteu totalmente. Só confio em alguém com mais de 40 anos. Na área médica, nós vemos excelentes médicos com mais idade. E alguns com muitos problemas com menos idade. Talvez pelo ensino... descompromisso, eu não sei. Existe a possibilidade de erros médicos em qualquer cirurgia. Coisa, e pode acontecer de uma cirurgia não ser tão bem feita ou indicada. Pode. A pessoa acontecer. É bom ouvir uma segunda opinião? O que eu falo com todo mundo, Cláudia, não é só você não. A desconfiança é uma realidade hoje em dia. Não só na medicina, em todas as áreas. O que eu digo é o seguinte, isso é bom. A sociedade, quando ela evolui, ela desconfia, ela questiona. A gente está vendo isso na política, a gente está vendo isso na medicina, no cuidado. O que eu falo é, quando você tem acesso à informação, então o paciente que chegou hoje no consultório, ele já olhou no Google, ele ouviu uma opinião, ele ouviu a segunda opinião. Então o que eu falo, e o que eu falo para todo mundo é que assim, cada pessoa, ela tem um referencial diferente. Então eu estava até brincando com o colega hoje de vir que eu estava conversando, né? Tem paciente que gosta do médico falar pouco, tem outro que gosta de falar... Na cabeça da gente tem um padrão de um bom profissional, mas cada pessoa tem o seu padrão diferente. É verdade. Agora, o ideal, que, como você perguntou disso dela, é fazer uma avaliação, se tiver dúvida, ouvir uma segunda opinião, não faz mal nenhum, não ofende ninguém. E depois de quanto tempo poderia ser feita a segunda cirurgia? Aí geralmente são anos, mas é raro, porque se você cortou todo o ligamento transverso, aquilo está completamente... Errado, né? O que acontece às vezes é a sintomatologia. Nosso tempo está meio curto, mas eu fiquei sabendo que o Lucas, dá o microfone ali para o Lucas, ele tem esse cisto sinovial, né? Perfeito. Sinovial, né, que você falou? Isso mesmo. Lucas, é no túnel do carpo? Não, aqui. Aonde? Pode ir lá? Pode ir. Vem cá, entra aqui. Não é no túnel do carpo? Não. Não deve ser, você nem sabia Aqui, direito onde era esse túnel? Aonde? Aqui? É. Ah, aqui. Vira lá. É isso aqui? Nossa, mas é durinho, ó, aqui, pode estar em qualquer articulação, Quantos anos você tem, cotovelo. Eu tenho 26. Nossa, imagine quando você tiver a minha idade, tá ferrado, cara. Ó, com 26 já tá com bolinha. Ô, doutor, ele tem que tirar isso? Aí depende da sintomatologia. Mas, minha mãe se também fosse tem um aqui, lateral. tava ferrado. Não, às vezes não, porque Às o que vezes acontece? É na articulação. O que depende é se está tendo compressão ou não. Mas por quê? Isso daqui eu sei que pode dar no rim, pode dar em vários lugares, né? Isso. Então, por que a gente tem que dar bolinha, doutor? É assim, ó, cisto é uma coisa. Cisto é qualquer acúmulo de líquido. Então pode dar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então pode ter cisto renal, cisto na mama, né? Em vários locais. É acúmulo de líquido. Quando você fala cisto sinovial, você já diz que vem dessa região articular. Então você classifica. Então o cisto sinovial acontece porque assim, a gente tem imperfeições no corpo. Ele deveria tirar ou não? Depende. Conversar com o médico de mão, ele avaliar direitinho. Mas o cisto, que é benigno, tirar. pode se transformar num maligno ou não? Não, é diferente? É diferente, são coisas completamente diferentes. Deixa de estimação, Lucas. Não, tá bom? Um beijo, querido. Mas aí, é bem visível o dele. Doutor, qual é o seu recado final, então, a quem nos vê? Eu acho o seguinte, você tem uma sintomatologia, uma queixa na mão, uma queimação, algo que te incomoda à noite, vale a pena procurar um especialista, avaliar a sintomatologia. Às vezes a gente vai deixando para frente. É verdade. Ser humano, tem gente que é muito resistente à dor e vai deixando para lá, e tem pessoas que procuram o médico por qualquer coisa, né? E é bom a gente ser o meio termo. Se isso está te incomodando muito, procura um especialista, faz a investigação. Na maioria das vezes o tratamento vai ser clínico e pode melhorar. Em pequenas porcentagens, paciente com muita sintomatologia, alteração grave, precisa do procedimento cirúrgico. Tá certo. Esta foi a participação em nosso programa do Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa em São Paulo. E eu vou deixar aqui o telefone de contato, que é São Paulo 11, o código de área, 99503-8838. 99503-8838. E tem no youtube.com/neuro cirurgia BR, né? Eu tenho um vídeo de túnel do carpo, até quem tiver dúvida. Você tem lá no YouTube? É só entrar, então você pode ir lá ver. YouTube, não vai agora, né? Vai depois que o programa acabar, vai no intervalo. YouTube 24 horas, né, Claudete? Vai de noite, de madrugada. Vai de madrugada, perdeu o sono, vai lá. youtube.com/neurocirurgia BR. E tem outros vídeos também bastante interessantes, né? E saber
doutor, nunca é demais. Não, nunca é demais. Nunca é demais. Tanta gente já identificou doença assistindo uma entrevista na televisão. Nós temos casos aqui de vidas, né, que foram salvas porque as pessoas identificaram. Tô tendo um infarto, tô com esse problema no pâncreas. Então, isso é muito importante, por isso eu gosto muito dessa parte no programa e de quem vem aqui. Obrigada, viu, doutor Júlio? Neurocirurgião, doutor Júlio Pereira.